Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco, a nos conduzir e nos auxiliar neste momento de reflexão, para que sempre possamos termos a confiança de que Jesus é o nosso Salvador. Amém. Com quem nós nos identificamos? Com pessoas que são religiosas e conhecem a palavra de Deus? Ou com cobradores de impostos e prostitutas? Esta é uma pergunta que nós devemos nos fazer olhando o texto bíblico. Provavelmente, nós vamos dizer que nos identificamos mais com pessoas religiosas. Afinal, estamos reunidos na casa de Deus, participando de um culto, um momento religioso, ou ainda pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque nós a conhecemos, nós amamos esta palavra, nós nos nutrimos com esta palavra. Enquanto que cobradores de impostos e prostitutas são pessoas que não procedem de uma maneira muito moral e ética na sociedade. Mas esta pergunta está sendo feita justamente pelo que o texto bíblico nos apresenta. Quando Jesus conta esta parábola dos dois filhos, ele está querendo chamar a atenção daqueles que haviam feito aquela pergunta da onde vinha a autoridade de Jesus, que eram pessoas religiosas e conhecedoras da palavra de Deus. Pessoas que sabiam muito bem o que Deus havia revelado e prometido durante o período do Antigo Testamento, mas que infelizmente não criam em Jesus. Nós temos 3 textos, começando com este de hoje, que nos falam sobre arrependimento. Então nós temos o texto de hoje, Mateus 21, 28 a 32, a história dos dois filhos. Temos depois Mateus 21, 33 a 46, que é o texto do próximo final de semana, os lavradores maus. E por último, daqui 2 semanas, o texto de Mateus 22, 1 a 14, que fala sobre a festa de casamento. E então nós iremos refletir nestes 3 cultos sobre esta palavra, arrependimento. Por isso a pergunta, com quem nós nos identificamos? As pessoas religiosas, conhecedoras da palavra de Deus, foram identificadas na história dos 2 filhos com aquele filho que disse, sim, eu vou fazer, e não foram. E os cobradores de impostos e as prostitutas eram identificados com aquele filho que falou, eu não quero ir, e depois foi. E a mensagem disto é a mensagem do arrependimento. Arrepender-se é reconhecer o erro e mudar de vida, mudar as suas atitudes. É saber que se está fazendo errado e reconhecido o erro, não continua mais no erro. Quando Jesus veio, muitas pessoas religiosas, muitos líderes religiosos não aceitaram a vinda de Jesus, do Messias, porque a mensagem dele não era a mensagem que eles estavam esperando. Até nós ouvimos um pouco disto na leitura do Antigo Testamento. Deus, através do profeta Ezequiel, falando com o povo, vocês falam que eu estou pensando ou fazendo errado, vocês é que estão agindo errado. Eles tinham aquele ditado, os pais comeram uvas verdes e os filhos que nasceram com dentes ásperos. Ou seja, o pecado do pai
trazia consequência para a vida do filho. E Jesus diz, não, cada um tem a consequência do seu erro. Cada um vai responder pela sua vida. Por isso, no texto de hoje, quando nós vemos os dois filhos, nós temos que realmente seguir o exemplo da palavra de um e da ação de outro. Não é seguir o exemplo de um filho ou de outro. Nós devemos dizer sim para o Senhor. Eu quero trabalhar na sua vinha, eu quero estar na sua casa, eu quero ler a sua palavra e fazer isso. Porque não adianta nós falarmos que queremos e não fazermos. Também quando nós falamos que não queremos, pode ser que haja mudança de vida. O arrependimento é para isso. Mas pode correr o risco de não dar tempo disso acontecer. Por isso que nós devemos estar apegados ao Senhor. Todos os momentos da nossa vida. Poderíamos dizer que esta parábola também nos ensina de um terceiro filho, que é o Filho de Deus, que veio para nos perdoar. Jesus que carregou os nossos pecados e como nós acabamos de cantar, Cristo aceita o pecador. Porque Ele morreu por nós. Nós todos somos pecadores. Nós todos, como nós confessamos, pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, transgredimos os mandamentos de Deus e merecemos a condenação eterna. Mas a palavra do Senhor, ela quer nos chamar ao reconhecimento destas nossas falhas, destes nossos erros, mostrando-nos o único e suficiente Salvador que existe. Jesus que morreu na cruz para nos perdoar. E confiantes neste Jesus, queremos mudar a nossa vida, através do reconhecimento do pecado, arrependidos destes nossos erros. E o arrependimento não é uma coisa que acontece uma vez apenas na vida. É algo que deve acontecer diariamente em nosso viver, pois diariamente nós pecamos, diariamente nós cometemos erros. Por isso, diariamente nós devemos nos arrepender. Devemos lembrar desta parábola, desta história e pensar: quando foi que eu disse sim para algo do Senhor e não fiz? Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me quando eu agi assim. E quantas vezes eu não queria fazer isso? Eu não queria estar no trabalho do Senhor, mas de repente eu fui. Acordamos num dia, hoje eu não quero nem sair de casa. Vai se aproximando o horário do culto e pensamos, não, mas no culto eu vou ir. E então nos esforçamos para estar aqui. Isto é agir como aquele filho que disse não e depois foi. É lembrarmos destes momentos e vermos quão bom e quão maravilhoso foi estar na comunhão com o Senhor e trabalhando também para o Senhor Deus, levando a sua palavra. Palavra esta que nos conforta, palavra esta que nos perdoa, palavra esta que nos salva. Por isso nós devemos sempre estarmos prontos para ir, prontos para estar em comunhão com o Senhor. No começo do evangelho de hoje, nós ouvimos a pergunta sobre a autoridade de Jesus. Diz ali, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto de Jesus, que estava no templo, e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Eu creio que para nós, cristãos, a autoridade de Cristo é inquestionável. Nós não questionamos esta autoridade, porque Ele, através do Espírito Santo, já mostrou
para nós, operando a fé em nossos corações, que Ele tem a autoridade. A autoridade dele foi mostrada na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou para nos perdoar. Então nós não questionamos essa autoridade. Por isso, muitas vezes, nós devemos nos questionar. Por que às vezes nós desvalorizamos a autoridade do Senhor em nossa vida? Por que às vezes nós preferimos dar ouvidos à nossa natureza pecaminosa, darmos ouvidos ao mundo e pior, darmos ouvidos ao inimigo, o diabo, e deixar de fazer o que o Senhor nos orienta e nos manda? Quando nós agimos contra a vontade de Deus, de certa maneira nós também estamos questionando a autoridade de Jesus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos reconhecendo a autoridade de Jesus, porque Ele nos aceita, Ele nos salva, e Ele é maravilhoso, quando Ele opera em nós o perdão de todos os pecados e nos dá a certeza de que nós vamos estar estamos caminhando para estarmos no céu ao lado dele, para viver eternamente. O exemplo que nós temos no texto de hoje, principalmente quando Jesus diz, ali no versículo 31, na segunda parte: eu afirmo a vocês que isto é verdade, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Não era pelo que eles estavam fazendo moralmente, mas era porque eles estavam confiando em Cristo Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus também disse isso quando os seus discípulos foram confrontados por que Jesus comia com os pecadores. E Jesus sabia e faz com que nós saibamos que todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam nele, estes estão perdoados. E aqueles que não confiam nele, não creem nele, são alvo do seu amor. São alvo desta mensagem. Por mais que a sua vida em obras e moralmente seja perfeita, se não crer em Cristo como Salvador, estão caminhando para o inferno. Estão dizendo, sim, eu vivo os mandamentos, mas eu não creio. Eu não confio em Jesus como meu Salvador. Por isso é necessário a palavra que gere arrependimento. A palavra que mostre o nosso pecado. E isto é a lei de Deus. Nós sempre dizemos que a lei de Deus, ela tem 3 usos, né? Tem 3 funções a lei de Deus aqui neste mundo. O primeiro uso da lei é para brecar o pecado, ela é usada como um freio. Então muitas pessoas sabem que certas coisas são erradas. Só um exemplo, o assaltante sabe que é errado roubar, mas mesmo assim ele rouba. Por isso, muitas pessoas não roubam outras pessoas, porque sabem que é errado. O segundo uso da lei é o espelho. E o espelho, ele nos mostra quem nós somos. Sempre quando eu falo com os confirmandos sobre isto, eu sempre digo, quando nós vamos olhar no espelho, eu não vejo lá um ator de novela, uma atriz de novela. Quando a gente se olha, a gente vê nós. A gente se vê no espelho, com nossos erros, nossas imperfeições. Quando acordamos, nosso cabelo está de pé, o olho remelento, e então nós nos arrumamos. O espelho serve para nos mostrar quem nós somos, e a lei de Deus, como espelho, nos mostra quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, que precisam de arrependimento, que precisam se arrepender dos seus erros. E o terceiro uso da lei é o que nós chamamos de guia ou norma. É um mapa que nos mostra o caminho.
Como o salmista diz no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a lei de Deus nos mostra como nós vamos viver, não como nós vamos nos salvar. Como nos salvar é o Evangelho de Deus que nos mostra, porque ele nos aponta a Cristo. A lei de Deus só nos mostra que nós somos pecadores e mostra como devemos viver. Por isso, quando eu não preciso do freio para parar o pecado, eu já sei o que é errado e não pratico. Quando eu, muitas vezes, não preciso olhar no espelho para ver como eu estou, eu preciso da lei como norma, porque ela me guia. Então eu vejo o que Deus quer que eu faça. E Deus quer que eu obedeça a sua palavra. Infelizmente, nós não conseguimos obedecer esta palavra. Infelizmente, continuamos pecando. Muitas vezes cometemos o mesmo pecado. E então Deus vem de braços abertos em Cristo Jesus a nos convidar com as palavras maravilhosas que eu não canso de repetir. Vinde, pois, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos convidando, mesmo nós afundados no pecado, mesmo quando nós dissemos, eu vou, Senhor, e não fomos, ou quando dissemos, eu não vou, e realmente não fomos, Deus está de braços abertos a nos chamar, vinde, venham, eu vou aliviar para que vocês vão, para que este não de vocês se transforme num sim, para que vocês estejam confiantes, apegados, entrando no reino dos céus, como Jesus cita que cobradores de impostos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Todo aquele que reconhece o seu pecado, todo aquele que reconhece a sua necessidade do Salvador Jesus, esse está salvo e perdoado. Esse está nos braços de Deus a descansar, mesmo ainda estando neste mundo corrompido pelo pecado, um mundo de sofrimento, de dores, de tristezas, que às vezes devemos, como o apóstolo Paulo, na leitura do culto anterior, dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu já quero estar contigo, ó Senhor. Mas, enquanto eu estiver aqui, eu quero ser útil para o Senhor. E a nossa utilidade começa no arrependimento. Quando nós reconhecemos que não somos perfeitos, que não acertamos em tudo, que não temos do que nos orgulhar, nem com nossas atitudes. Se nós estamos fazendo algo certo, se nós estamos abençoando alguém com a nossa vida, dentro da nossa família, para nossos filhos, na nossa sociedade, que nós apontemos para o Senhor, que nos colocou neste lugar. Que nós rendamos glórias a Deus que nos permitiu agirmos como bênção. Que nos guiou para isso. E não querendo apenas trazer frutos somente nestes momentos para nossas atitudes. Porque com certeza quando a gente erra, a gente não quer que isto seja lembrado. Por isso é importantíssimo lembrarmos. Deus quer que nós vivamos uma vida perfeita? Sim. Mas uma vida em perfeito arrependimento, reconhecendo todos os nossos erros, agindo, muitas vezes, como aquele filho que disse, não, eu não quero, eu não vou, e depois mudou de ideia, foi. Não vou falar de Jesus, e depois foi. Não vou ir no culto, e depois foi. Não vou ir na instrução, e depois foi. Jovens, não vou ir no congresso, e depois foram. E assim por diante. Melhor é quando a gente diz sim e vamos.
Que aí não precisamos ficar olhando a parábola e ficar achando para aonde Jesus está nos falando. Que nós realmente tenhamos a certeza de que o amor de Deus é maravilhoso para a nossa vida. Deus nos motiva a estarmos apegados a Ele, porque Ele promete isso. Vinde a mim, eu vou aliviar-vos. Não tem nada melhor do que estarmos aliviados no Senhor. Portanto, queridos em Cristo Jesus, que nós nunca questionemos a autoridade de Jesus e que nós sempre vivamos o arrependimento, reconhecendo quando erramos e nos apegando ao Senhor como nosso Salvador. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Nesse momento, nós vamos concluir cantando as últimas duas estrofes do hino iniciado, estrofes 6 e 7. E queremos encerrar este momento, então, dizendo que o amor de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos viver sempre reconhecendo os nossos pecados e arrependidos, confiando no sacrifício de Cristo como aquele que morreu para nos perdoar e assim nos aceitar para a salvação eterna. Amém. Agora estou, por mais rubro meu pecado, o teu sangue me lavou e de todo perdoado, cantarei o teu louvor, Cristo aceitou o pecado. Cristo aceitou pecador, eu também fui agraciado, e abriu os céus com muito amor, acolhendo-me a seu lado, nesta fé